de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Dias de sua vida. O Eli, que era um sacerdote, estava ali olhando ela ali de cabeça baixa, falando bem baixinho, bem baixinho. E ele achou que ela estava bêbada. E aí ele foi questionar ela. Ana, você está bêbada? E ela levanta em voz e diz: não, estava clamando ao meu Deus, pois eu quero me tornar mãe. E então ele diz a ela: Ana, tem de bom ânimo, Deus ouviu a sua oração. E então, Deus, bebê, Deus o concedeu o seu filho, deu a ela um presente, honrou a oração dela e deu a ela o Samuel, que se tornou um grande profeta. Ó, que bacana! Vocês sabiam que a gente, que Deus permite, né, que a gente venha aqui na Terra, nós também temos uma promessa a se cumprir? É permissão de Deus que nós viemos aqui e que nós façamos algo para o quê? Para a honra e glória dele. E que possamos ser igual a Ana. Ela confiou, ela orou, ela persistiu, ela acreditou, teve fé em Deus. E que possamos ser igual a ela. Que possamos ter fé, não importa as circunstâncias, não importa os tropeços da vida, não importa as dificuldades, que tudo que é possível, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, criança, espero que vocês tenham aprendido com Ana. Ó, que legal a história dela, como ela confiou e Deus honrou com um filho. E ela
fez a parte dela, né? Porque ele se tornou um grande profeta. E vocês estão aqui também para isso, tá? Para que nós possamos levar o evangelho para as pessoas e que as pessoas possam vir a Deus de todo o seu coração e que possamos um dia morar na nova casa celestial, na Nova Jerusalém, né, gente? Então, vamos orar e agradecer a Deus por tudo e vamos orar também pelas mamães, né, gente, que não pode ter filhos. Então, vamos orar por elas, porque a maiordade vai ser mãe, é muito bom. Então, vamos orar para que Deus nos abençoe, que Ele abençoa, sim, e que Ele honra a nossa oração. Vamos lá? Vamos ajoelhar. Pode vir aqui, pertinho de mim. E vamos orar a Deus. Vem cá, amor, pode vir. Pode ficar em pezinho. Isso. Então, vamos lá. Senhor, bom Deus e eterno Pai, muito obrigada por mais esse sábado aqui na sua casa e que hoje encerra os 10 dias de oração, ó Pai. O Senhor sabe o pedido de cada um, o Senhor sabe o que se passa no coração e na vida de cada um, Senhor. Então, que seja feita a Tua vontade, que seja aceito conforme a Tua vontade. Entrego todos os Seus pedidos em Tuas mãos e eu te peço também que venha abençoar aquela mãe, Senhor, que não pode ter filho. Honra ela também, assim como o Senhor honrou Ana. E muitas outras também que o Senhor cita na Bíblia. Então, Senhor, muito obrigado por fazer parte da nossa casa, da nossa família. Muito obrigado por morar em nossos corações. Que nós sem Ti não seremos nada. Muito obrigado. Eu entrego o restante do dia em Tuas mãos. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Provai e vede. História de hoje: um carro para Deus. O que aconteceu? Não sei, alguma coisa estragou, não sei. E agora, o que vamos fazer? Essa é a terceira vez que o carro nos deixa na rua. Vamos ter que pensar em comprar um carro mais novo. Não estamos com uma boa situação financeira para trocar de carro. Sim, podemos utilizar as nossas poupanças para comprar um carro mais novo, mas primeiro vamos ter que ligar para a emergência para que nos ajude a sair daqui. No dia seguinte, junto com a minha esposa, fui a uma concessionária para ver os preços e condições de pagamento.
Alô? Sim, sou o Daniel. Diga. Ai, meu Deus. O que foi, Daniel? Um momento, por favor. Dona Elisa, a dona da casa onde nos reunimos com um pequeno grupo, faleceu. Ah, faleceu. Que pena. Oh. Um momento, por favor. Já vamos para aí para ver em que podemos ser úteis. Teremos que procurar outro salão. Não vamos ter onde nos reunir. Nós vamos construir um bom salão. Assim, desse modo, nunca mais teremos problemas, com um lugar para nos reunirmos. E como vamos construí-lo se não temos o dinheiro? Sim, temos o dinheiro. Porque ao invés de comprar esse carro, vamos construir uma casa para Deus. Durante 3 meses, nosso grupo se reuniu no próprio local da construção. O trabalho de Deus se fortaleceu com a ajuda de todos, a ponto de serem realizados 2 batismos da nossa piscina. Este salão nos serviu como casa de Deus durante 5 anos, até que conseguimos comprar um terreno e fizemos uma grande campanha para a construção de uma igreja definitiva. Hoje temos mais de 50 membros da nossa igreja, com todos os departamentos funcionando plenamente. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Querido Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder devolver, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor nos confiou. Pedimos ao Senhor que nos ajude a ser mais fiéis a cada dia, Senhor, para que, do mesmo jeito que o Senhor nos disse que se nós fôssemos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. E nós queremos esse muito que é estar aí com o Senhor. Perdoe, por favor, as nossas faltas, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a parte que a gente mais gosta, né? Que é a parte de louvor. Parte que o Caravana gosta demais da conta. E vou contar para vocês um segredo. Toda vez quando a gente vai montar o nosso repertório, às vezes tem algumas músicas que a gente tem apelido para a música e acaba que a gente até esquece o nome da música de verdade. Essa próxima música que a gente vai cantar agora, ela se chama Achei um Grande Amigo. E por conta de um desenho que a gente já assistiu, que tinha um corvo tocando um banjo, né, a gente apelidou essa música de Jubileu. E já aconteceu da gente quase passar vergonha de anunciar aqui na frente, nós vamos cantar Jubileu. Aí chega e o título é Achei um Grande Amigo. Né? Mas isso é o tanto que a gente gosta das músicas que a gente já tem até
apelido para as músicas já. Então, se eu falar assim, vamos tocar o Jubileu, a banda já sabe, todo mundo já sabe, aí vai ver, eu achei um grande amigo. Então, que a gente possa realmente sentir essa felicidade na hora de cantar, porque esse amigo não é qualquer amigo, né? É o nosso amigo Jesus. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Amém. É muito bom cantar essa música, né? É uma música animada. Essa próxima música que nós vamos cantar agora, ela se chama És o Meu Refúgio. Né? A gente, às vezes, canta algumas músicas sem prestar atenção na letra, no que ela diz, mas essa música, por exemplo, se você prestar atenção direitinho no recado que Jesus tem para você, de que Ele é o seu refúgio, você vai ter um dia muito mais leve, porque você sabe que você está sob a proteção de Deus. Vamos cantar a música És o Meu Refúgio. És meu refúgio, minha fortaleza, teu socorro eterno, és meu abrigo. És meu refúgio, Minha fortaleza, minha fortaleza, teu socorro eterno, és meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus.
minha fortaleza, meu socorro eterno, és meu abrigo, és meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém? Outra música também muito boa de cantar, né? Bastante animada. Essa música que nós vamos cantar agora, ela se chama Olhar para a Cruz. É uma música bastante conhecida, mas também tem uma mensagem muito importante, muito profunda. Porque se realmente nós pudéssemos ver, né, o que algumas pessoas puderam ver, que foi Jesus crucificado, às vezes a nossa vida seria diferente hoje, né? Porque você vê aquele que, sem pecado nenhum, sofreu tudo que sofreu pelos nossos pecados. A gente teria que ser uma pessoa diferente, né? Então vamos cantar a música Olhar para a Cruz. Peço à igreja que fique de pé. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória,
derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém? Amém. Amém. Podeis assentar. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Feliz sábado para você também que está em casa nos assistindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse sábado lindo, né, Clemilda? Bom dia, Simone. Bom dia. Bom dia, igreja. Está sendo um dia muito especial. Acredito que todos que estão aqui não se arrependeram, né? Tá uma delícia ficar aqui. E vai ficar mais gostoso também à tarde, viu? Nosso programa não vai encerrar agora, terminando o culto, não. Nós vamos ter muita coisa boa à tarde ainda, irmãos. E você que está em casa, que está assistindo aí, né? Pela televisão, pelo celular, se quiser estar conosco, pode vir que dá tempo, hein? Vem participar que nós vamos ter muita coisa boa ainda. Graças a Deus. Sábado lindo e maravilhoso, Lindo, né? gostoso. E nós temos mais culto amanhã, não é mesmo, Clemilda? Amanhã, 19h30. 19h30. Hoje nós estamos encerrando, né? Graças a Deus, os nossos 10 dias, né? Amém. E vamos encerrar hoje com as 10 horas de oração e jejum. E amanhã, o culto às 19h30. E amanhã vai estar conosco o irmão Elias. Ele estará aqui pregando, falando sobre gratidão. Um grande pregador, não é verdade? Nossa, e nós temos, né, irmãos, muita coisa para agradecer a Deus, hein? Muito, muito mesmo. E você está convidado para estar com a gente, a igreja, por favor, vamos fazer presença, aqueles que podem, é claro, porque cada domingo também está sendo uma bênção, não é verdade? Nossa, domingo passado, Foi pura nossa, bênção. foi maravilhoso, né? Muito bom mesmo. Espero que vocês não percam. Obrigada, viu, Clemilda? Deus te Não por abençoa. nada. Irmãos, nós vamos agora fazer o nosso jardim de oração. Quem está lembrando durante a semana de orar pelos nossos irmãos? Estão lembrando? Nós temos um horário fixo que é 8 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas. Mas não quer dizer que se você não conseguiu orar neste horário, que você não possa orar durante o dia, certo? São muitos nomes, então nós não vamos, por enquanto, ler todos aqui nos sábados, até que nós vamos conseguir projetar para você que está aqui ver quais são as famílias e você que está em casa também vai poder ver. Só que hoje eu quero pedir à igreja, nós vamos orar por uma pessoa que entrou para a cirurgia agora cedo, está no estado grave, mas o Deus dos médicos, Ele pode tudo, e eu creio no poder deste meu Deus, que eu acredito, que eu sigo, e pode restaurar e vai restaurar, se assim for a vontade dEle, não é verdade? Todos dessa igreja, ou a maioria, conhece a família da Enia, da Rose, da Giane, da Marinha, do Roosevelt, do Zin, todos, da Didi, e o irmão mais velho delas, da família, o Enoque, ele teve Covid, né, há um tempo atrás, e pelo que uma das sequelas ficou diabetes. E por ele estar diabético, infelizmente, estou contando para vocês a história, existem alguns profissionais e teve uma negligência de certa forma, e esse rapaz, temente ao Senhor, ele teve uma piora dessa diabetes, foi às pressas essa semana,
não esteve muito bem, piorou a situação essa noite, ele estava no UTI e ele foi agora cedo para a cirurgia porque deu trombose nas pernas. Então, nós queremos agora que a igreja, nós vamos clamar pelo sangue daquele que derramou na cruz. E Enoque, você, se for da vontade do Senhor, você vai sair deste hospital e você vai levantar dessa cama para a honra e glória do nosso Deus. E Rose, nós vimos a sua mensagem aqui na internet, nós estamos orando e vamos orar agora pelo seu irmão. E a Ênia também pediu oração. Nós vamos clamar especificamente neste momento por este rapaz que está no bloco cirúrgico agora, tá bom? Então eu convido o Renato, vai fazer essa oração e você vai ajoelhar conosco, porque nós vamos pedir um milagre sobre a vida do Enoque neste momento. Amado Deus, Pai querido que habita no mais alto dos céus, eis aqui nós numa manhã festiva, numa manhã de dedicação. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ter vidas transformadas. Nós queremos te propor, Senhor, que no dia de hoje o Senhor possa apagar as nossas transgressões, que o Senhor possa apagar a nossa rebeldia, que o Senhor possa apagar, Senhor, o que nos afasta de Ti. E a partir de agora, Senhor, nós queremos assumir um compromisso aqui de joelhos contigo, de renovação de vida, de plena confiança, de tomar domínio dessa terra chamada Alto Veracruz. Mas antes disso, Senhor, queremos te pedir que o Senhor crave a bandeira do Evangelho, a bandeira da oração, a bandeira da perseverança em nossos corações, para que possamos alcançar a vitória. Pai querido e Pai amado, o irmão Enoque encontra-se numa situação muito delicada, membro dessa casa, membro dessa igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor toque na vida dele nesse momento. Que o Senhor enche a família de esperança, para que eles orem fervorosamente como nós estamos orando aqui agora. Cientes de que estamos na Tua presença, cientes de que alcançaremos o propósito dessa oração, de que esse homem dará testemunho, de que esse homem irá dizer que eu estive morto, mas agora estou vivo devido às orações que foram feitas até mim. Bondoso Deus e bondoso Pai, queria te pedir uma bênção sobre a vida da irmã Clemilda. Essa mulher, durante essa semana, se propôs a montar esse programa, a nos convidar à oração. Nós estamos distantes, Senhor, desse propósito divino, de poder nos achegarmos a Ti, Senhor, pessoalmente, face a face. E durante essa semana, ó Deus, o Senhor operou maravilhas, o Senhor executou milagres, o Senhor fez com que pessoas desacreditadas pudessem voltar a acreditar em Ti, que pessoas desesperançadas voltassem a ter esperança, que pessoas que não tinham mais nenhuma motivação alcançassem motivações. Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, que ao final dessas 10 horas, Senhor, se o nosso grau de espiritualidade estiver no nível 1, que ele possa alcançar o nível 10, Senhor, pela plenitude do Espírito Santo. Santo Deus, nós pedimos aqui a presença do Espírito Santo para que ele possa não só habitar nessa casa, mas que ele possa ser o nosso diretor, para que ele possa ser o nosso instrutor, que ele possa nos capacitar a alcançar, ó Deus, o plano divino da salvação das almas desse local. Nos abençoa, nos guarda, nos protege e continua abençoando a vida da irmã Clemilda
e de todos os participantes aqui dessa manhã. Nós te suplicamos tamanha bênção. Por Jesus. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que
sobre todo nome é o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Bom dia, é prazer estar aqui. Que voz linda da Érica, não é? Da Érica Larissa. Eu, enquanto estava ouvindo, pensei, olha, quando ela nasceu, o anjo derramou mel na garganta dela, uma voz ungida. Que Deus continue abençoando sua vida, Érica. Eu gostaria de convidá-los nesta manhã. Eu estou um pouco preocupado com o horário, viu? Mas isso não tem problema, porque eu estou sem óculos. Então, eu não vou enxergar para isso me deixar preocupado. Então, nós vamos devagarinho, sem ansiedade. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, nós leremos os versos 5 e 6. Convido a todos que acharam a se colocarem de pé, por gentileza. Hebreus capítulo 13. Aqueles que estão em casa também, esqueci que eu estou sendo filmado, hein? Que vocês sejam abençoados também por esta mensagem e que sejamos todos aqui em casa também reavivados. Hebreus capítulo 13, todos acharam? Pode se colocar de pé, você que está em casa também, fique à vontade. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer um homem? Senhor, temos diante de nós a tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la em nosso coração, levando-nos cativos à obediência a Cristo. Por favor, Senhor, se tu tens uma mensagem a nos entregar nessa manhã, que tu possas fazê-lo e que possamos, de alguma forma, praticar a tua palavra e que essa sirva para consolo e repreensão nossa. Em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar. Muito bem, irmãos, todos nós sabemos, isso é óbvio, que nós estamos vivendo em uma crise sem precedentes. Nós estamos vivendo uma das crises mais medonhas da nossa história. O Brasil, país que nós estamos, também está em crise. E a carranca dessa crise é vista na face desesperançada de 14 milhões de desempregados em nosso país. As instituições estão desacreditadas, o poder judiciário, legislativo, executivo, todos em crise. E estranho, como é que a classe mais desacreditada são os políticos, aqueles que foram eleitos para legislar, para governar e para julgar, muitas vezes estão associados com esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, desviando dinheiro que deveria ser para trazer progresso à nação. Nós estamos vivendo um tempo de insegurança. Nós não temos mais segurança de andar de ônibus. Não temos mais segurança de visitar nossos queridos. Não temos mais segurança de, talvez, dar um aperto de mão. Tempo de insegurança. Tempo de tiroteio. Que quando não mata 5, não vira nem
notícia. O ensino público em colapso, as crianças, os adolescentes, todos eles foram atingidos nessa crise com um ensino à distância que o governo não estava preparado para prestar. E eu fico pensando que o salário dos parlamentares, somado aos seus benefícios, pagaria centenas de professores, traria qualidade tecnológica e traria mais qualidade às escolas e, por consequência, às crianças também. Os hospitais públicos estão sucateados de pessoas que não conseguem tratar os pacientes com o mínimo de dignidade. Os idosos estão morrendo nos corredores, as crianças agonizando em berçários, os doentes esperando meses por uma cirurgia ou mesmo por um respirador. E falta remédio, falta profissionais, falta verba, falta tudo. Frequentemente, nós temos visto a fúria da natureza se manifestando com terremotos, com tsunamis, com maremotos, e tudo isso, meus irmãos, para mostrar que Paulo estava com razão. A terra está se convulsionando, nas palavras de Isaías, e Paulo vai dizer que a terra geme com dores de parto. Tudo isso para se cumprir as promessas, a sentença, aliás, que foi dita pelos nossos, foi dita a nossos primeiros pais, palavra de Deus a eles: maldita será a terra por causa disso, com dor comerás o teu pão. E nós estamos vivendo essa profecia. Maldita é a terra por causa do pecado. E eu fico muito feliz porque Jesus não fantasia o mundo de perfeições, não é? Jesus não disse: olha, aceite o meu evangelho que você vai viver em segurança, você vai viver sem preocupações. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas a boa parte é que nós podemos ter ânimo a despeito dessas coisas, porque Ele prometeu estar conosco. E podemos nos fiar nas promessas de Deus, aquelas que se renovam a cada dia. Grandes são as misericórdias de Deus e nós nos fiaremos a elas. Hebreus foi escrito a novos cristãos que haviam se convertido ao Evangelho e agora estavam sofrendo perseguição. Por aceitar a mensagem de Cristo, esses novos cristãos, esses do caminho, agora estavam sendo perseguidos pelos seus patrícios, pelos seus compatriotas, a serem expulsos da sinagoga, a serem expulsos do culto, a perderem suas esposas, seus esposos, seus filhos, seus bens para o Estado. Esses hebreus estavam sendo ameaçados de prisão e estavam sendo ameaçados até mesmo de morte. E é nesse contexto que o escritor da carta de Hebreus, muitos têm dito que é Barnabé, outros têm postulado também que talvez teria sido Apolo, mas eu vou nas palavras da profetisa que disse que Paulo foi o escritor desta carta. Então Paulo escreve a esses novos cristãos que eles deveriam permanecer no Evangelho. Não era tempo deles retrocederem. E nesse contexto, eu cito um dos meus versos prediletos da Bíblia. Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós não somos os que retrocedem para a perdição, mas os que têm a fé para a salvação da alma. Então, quando você se sentir desanimado, quando você se sentir desacreditado, quando você se sentir num beco sem saída e talvez tendencioso a deixar a sua fé, deixar a sua esperança, lembre-se, nós não somos os que retrocedem. Nós somos os que têm a fé para a salvação da alma. Nós visamos uma pátria celestial. Nós temos fé em algo que nós já conseguimos vislumbrar, que é a eternidade. Por isso, nós não retrocederemos. E Paulo vai dizer, verso 5,
Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Nós temos aqui um mandamento duplo. Primeiro, um aspecto negativo. Seja a vossa vida sem avareza. E um aspecto positivo. Contentai-vos com as coisas que tendes. Então, a nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, deve ser vivida de forma a não deixar que o dinheiro, que as posses, que o cartão de crédito domine a nossa existência. Porque tudo aquilo que nós possuímos pode se perder. E por isso não nos deve possuir. O dinheiro, as posses, traz uma falsa segurança quanto ao futuro, não é? Uma estabilidade, mas eu posso perder. E aqueles que são mais velhos, aqueles que já estão com o cabelo grisalho, o meu ainda não está. Embora eu diga que eu gostaria que já estivesse, que eu gosto muito dos cabelos grisalhos, mas ainda não está. Mas aqueles que viveram o começo dos anos 90, lembram-se que aqueles que tinham dinheiro guardado, não estou falando para tirar da poupança não, viu, gente? Pode deixar lá, mas cuidado. Aqueles que tinham dinheiro guardado perderam tudo. O dinheiro foi confiscado. Então, será que é seguro eu depositar minha esperança no dinheiro? Aquele que perece, aquele que perde. Quando Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrompe. Meus irmãos, o luxo não nos cabe. A vaidade não nos cabe. Porque nós somos exortados a olhar os lírios do campo. Nós somos exortados a lembrar que é muito difícil um rico entrar no céu, porque muitas vezes o coração do rico, do abastado, está nas coisas que perecem, e perecem mesmo. Eu posso ter hoje e amanhã não ter. E Paulo vai escrever, tudo posso naquele que me fortalece. Verso conhecido, não é? Mas o verso que antecede a isso, de Filipenses capítulo 4, verso 12, Paulo vai dizer de uma experiência sua. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as situações de abundância e de escassez, eu posso naquele que me fortalece. Eu tenho sempre dito que Deus prometeu o pão. Sim, e Ele nos ensina a orar pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas a manteiga, mas a mussarela, aqueles que gostam, né, dos derivados do leite, o queijo, pode vir como pode não vir, não é? Mas eu tenho que estar contente e posso crer que eu vou ter o pão. Agora, o que passar disso é graça. É graça. E não há promessa para a manteiga, para o queijo, mas para o pão há. Então, como? Deu fome. Mas, e nem é bom falar de fome porque o tempo vai correndo, viu? Mas então, o avarento raramente tem uma vida satisfeita. É por isso que Paulo também vai dizer que a raiz de todos os males está no dinheiro, está na avareza. Porque o avarento só pensa em perder e em acumular, e ele vive em prol de acumular, acumular, acumular. Eu não estou dizendo que ninguém deve se qualificar, que ninguém deve procurar melhorias, mas cuidado. Cuidado com a avareza, cuidado com as grandes ambições. Eu gosto de Davi quando ele fala, o meu coração não está à procura de coisas grandes demais. Eu quero o sustento, eu quero aquilo que realmente diz a minha subsistência. E eu vivo com mais qualidade quando eu tenho isso. Contentai-vos com as coisas que tendes. O contentamento é uma virtude preciosa, que nos livra da inveja, que nos livra da ira, que nos livra da maledicência, de muitas tentações. Contentamento. Outro dia, eu estava dirigindo
E, na realidade, eu já estava na rua da minha casa, estava fazendo uma manobra, e eu preciso confessar que eu não sou bom em todas as coisas, obviamente ninguém é, mas tem uma coisa que eu não sou muito bom, é em dirigir. Né? E é uma coisa que eu já aceitei, que eu acho que não vai ter jeito de mudar, e não é por tempo de carteira, eu até tenho um bom tempinho de carteira. O Renato até lembra que a última vez que eu vim aqui, eu pedi ele para manobrar para mim. Eu tenho dificuldade. Então, naquela noite, eu estava fazendo uma manobra e tinha muitos carros na rua, e eu pensei ter posto a primeira, quando na verdade eu coloquei a ré e fui acelerar para trás. Olha só. E acertei uma árvore, não é? Eu desci do carro, muito chateado, e vi o amasso do carro. E que tristeza. Isso não tem nem um mês. Eu chutei o pneu, eu gritei, eu chorei. Eu estou falando sério, eu chorei, eu fiquei muito chateado. E ainda bem que isso já era bem tarde, não tinha ninguém na rua, mas eu fiquei muito revoltado, sabe? Aí depois eu guardei o carro e fui para casa e eu pedi perdão a Deus. Senhor, que atitude. Eu canto Jesus é melhor do que ouros, do que bens, Jesus é melhor do que um carro. Será que eu não estou colocando um valor demais para um bem que eu tenho? Que eu ainda nem paguei, na realidade, nem meu é. E se eu não pagar, eu perco. Se eu não pagar o IPVA, eu perco. Nem meu é. O que nós temos, meus irmãos? O que nós temos? Não temos nada. Então eu pedi perdão ao Senhor e eu penso que Ele me perdoou. E eu tenho aceitado uma coisa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Sim, eu vou ter que pagar um lanterneiro, já apressei, nem vou dizer o valor, porque hoje é sábado, mas não ficou barato, e eu não estou preocupado em consertar, vai ficar assim um bom tempo, até as coisas se estabilizarem, está todo mundo difícil, todo mundo sofrendo, e eu não vou preocupar com isso. Mas isso serviu de lição. Eu tenho uma tendência a supervalorizar as coisas que eu acho que eu tenho. Cuidado, nós não temos nada. E a razão, meus irmãos, para viver contentes pelo que nós temos está justamente no verso 5. A promessa de Deus. Ele prometeu. Por favor, alguém, voz FM, voz forte. Verso 5. Quem vai ler o verso 5, gente? Não. Hebreus 13, verso 5. Gente, vocês já tiraram da página. Seja isso. Não te deixarei, nem te desamparei. Promessa maravilhosa. Temos um amparo e a presença de nosso Deus. Essa promessa fora dita, em primeiro lugar, para os hebreus, né? Quando eles estavam a ponto de passar às margens do rio Jordão, e Deus vai dizer através do profeta Josué: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, e Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Deuteronômio 31, verso 8. E Deus disse assim para eles: podem ir, porque eu estarei com vocês. Não temas, porque há um Deus que vai à frente de vocês. Mas convém dizer, meus queridos, que nem todas as vezes Deus nos livrará das dificuldades. Como não me livrou de bater o carro, como não livrou muitas pessoas de terem contaminação com Covid-19 e outras enfermidades. Mas em todas essas dificuldades, Deus prestará auxílio para nós. E eu sempre peço, como salmista, Salmo 61, verso 11, presta-nos, Senhor, auxílio, porque vão o socorro do homem. Deus nos dará a sua presença. Quer coisa melhor que isso? Do que a presença de Deus? Precisamos de mais? Se temos Ele conosco?
No meio dos desafios, Ele nos proverá o necessário para a nossa sobrevivência, nos dará tranquilidade, conforto, contentamento e guiará a nossa vida. Não precisamos de mais nada, porque temos tudo. Temos Cristo em nós, conosco. Verso 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, não de forma tímida, não sem autoridade, mas com ousadia: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Meus irmãos, se o Senhor Deus, aquele que nos amou, que nos predestinou, aquele que nos escolheu, nos elegeu, nos justificou, nos santificou e nos fará gloriosos com Ele na sua segunda vinda, se Ele está conosco, então nós somos invencíveis. Nós somos fortes em Cristo. E ainda que todo o inferno se levante contra nós, certamente nós triunfaremos. E eu pergunto, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E a outra pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a espada, o perigo, a nudez, a fome, a perseguição. Quem é que vai separar você do amor de Deus? Será que vai ser contenda? Será que vai ser faltas? Será que vai ser falta de emprego, de casamento, de dinheiro? O que vai separar você de Jesus? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu falei falta de casamento, mas às vezes o que pode nos separar é o casamento, é o cônjuge. Mas nada poderá nos separar. Nenhum mundanismo, nenhuma coisa nesta vida ou na vida que nós não vemos, que não está perceptível a nossos olhos, poderá nos separar do amor de Deus. Porque Paulo continua dizendo: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, a história nos dá testemunho de um homem que foi um grande reavivamentador do seu tempo, Martim Lutero, aquele que fixou nas portas da igreja de Wittenberg 95 teses sobre justificação pela fé e contra as indulgências papais. E Martim Lutero, e isso vai acontecer na nossa vida também, depois desses 10 dias de oração, quando nós nos aproximamos da fonte de poder, a nossa vida é transformada. Nós somos novas pessoas, e isso aconteceu com Lutero também. Ele se posicionou, assim como nós precisamos posicionar. E aqueles homens que detinham o poder político e religioso da sua época o chamaram de herege, pediram o seu sangue, assim como fizeram os judeus pelo sangue de Cristo, disseram que ele é herege. E quando Lutero estava por defender as suas teses diante do Papa, diante do imperador, ele disse as seguintes palavras: eu quero que você preste atenção a elas. Se o imperador me chama, não posso duvidar de que é o chamado do próprio Deus. Se eles quiserem usar de violência para comigo, põe o caso nas mãos do Senhor. Ainda vive e reina aquele que preservou os 3 jovens na fornalha ardente. Se ele, Deus, não me salvar, minha vida é de pouca importância. Podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e abjuração. Fugir não posso, e menos ainda retratar. Cristo me dará o seu poder, e eu vencerei esses ministros do erro.
Desprezos em minha vida, triunfarei sobre eles pela minha própria morte. Ainda que ascendesse por todo o caminho de Worms a Wittenberg uma fogueira em nome do Senhor, eu caminharia no meio dela. Compareceria perante eles e confessaria o nome do Senhor. Mesmo que houvesse tantos demônios em Worms, quantas telhas existem nos telhados, eu ali entraria. E quando Lutero descia da carruagem para defender o nome de Jesus e a palavra de Deus, ele disse: Deus será a minha defesa. Deus será a minha defesa. Repita comigo: Deus será a minha defesa. E não está longe, meus queridos, o tempo em que nós teremos de nos agarrarmos às Escrituras para defender a veracidade do sábado, para defender a perpetuidade da lei de Deus, e teremos de dizer para nós mesmos: Deus será a minha defesa. Então não é tempo de sucumbirmos às provações, não é tempo de desanimarmos ou de estarmos relapsos com a nossa fé, com a igreja e com os meios de graça, a oração e a comunhão com Deus. É tempo de nos fiarmos a Cristo, esperança nossa. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, e eu não gosto. E eu não gosto de ser repetitivo. Mas deve ter alguém que não ouviu, né? Então deixa eu contar de novo. A idade vai chegando, a gente conta as mesmas histórias. Ah, mas tudo bem. Então eu era um adolescente, regente do coral da igreja, eu tinha um bom salário pela igreja, músico de uma banda da igreja, banda corporação musical, estilo corpo de bombeiros, coisa fina. Então, um dia eu estava saindo da padaria, todo engravatado, eu lembro até a cor do terno, era um terno verde, uma cor feia, mas estava achando que eu estava o máximo. Hoje eu daria até vergonha, mas tudo bem. Eu estava saindo da padaria, eu tinha comprado leite para minha mãe, um leite de ferver, desses de saquinho. Então, eu dou detalhes para vocês imaginar, né? Então, saiu um senhor daquela padaria, e ele me perguntou, eu estava com mais 2 jovens, e ele me perguntou: o que vocês fazem com a questão do sábado? Então iniciou ali uma grande discussão, muita contenda na rua, e ele estava um pouco alterado, falava alto, e a gente rindo dele, um senhor bem idoso, e ele estava comendo pão de queijo também, enquanto dava estudo para nós na rua, e falou sobre o santuário, falou sobre Ellen White, falou sobre muitas coisas, e por fim ele disse: olha, já está na hora de eu ir embora. A discussão começou às 17 horas e já era às 20 horas. Ou seja, 3 horas de conversa, de estudo bíblico na rua. Geralmente a gente dá só 1 hora, né? Mas aqui ele durou 3 horas. Então ele disse: olha, eu moro naquela casa de grade branca, me faz uma visita. Eu sou professor de português aposentado, e quem sabe eu posso auxiliar vocês com dúvidas de gramática, português, Enem, alguma coisa assim. Vá lá 1 hora. E a gente foi para casa rindo, caçoando. E um dia eu estava descendo, na época eu não tinha carro, né? Eu tinha uma bicicleta, mas também não era um bom ciclista. Desde aquela época eu já tinha problemas, caía bastante. Mas eu estava descendo pela rua dele, enquanto eu ouvi umas vozes maviosas, um som maravilhoso, parecendo som de anjo, e eu coloquei minha bicicleta ali, bati a campainha, e depois realmente não era uma coisa tão angelical quanto parecia. Eram os arautos do rei, ainda bonito, mas eu garanto para vocês que não eram os arautos do rei que eu estava ouvindo na rua. Era outras vozes, outras vozes. Então, ele me recebe, fica muito surpreso, me convida para sentar, me oferece suco de pêssego com pão de queijo. E começa a me aplicar ouvindo a voz de Deus sem a minha permissão. Eu não falei: eu quero estudo, não. Ele começou a dar estudo, e como eu já tinha falado do sábado, ele já foi lá para as últimas lições. E eu saí da casa daquele homem e falei: nunca mais eu volto. Que homem mal educado, tomou meu tempo. Eu queria continuar
andando de bicicleta, fiquei ouvindo um tanto de coisas que eu não concordo, mas eu não sei o que aconteceu. Na outra semana eu estava na casa daquele homem de novo. Mesmo não gostando. E todas as vezes que eu falava que eu não voltaria, é aí que eu voltava. Parece que tinha um imã que me levava até a ele. Então eu comecei a frequentar a igreja, na época a igreja do Santa Inês, e as verdades foram acendendo no meu coração, acendendo no meu coração, acendendo no meu coração. A Bíblia foi me confrontando, até que eu disse, eu preciso tomar uma decisão. E eles queriam que eu me batizasse ou fizesse profissão de fé, mas acontece que eu tinha muitos amigos na outra igreja, eu tinha uma vida na outra igreja, eu disse que eu era assalariado pela igreja como músico oficial da igreja, e então o que eu ia fazer com isso? Então, um dia eu tinha ido tirar a segunda via de carteira de identidade no Barro Preto, e eu vi aquela igreja da Praça Raul Soares, e eu disse, eu vou lá. E vi que o pastor, o reverendo da igreja, estava lá, e ele me convidou para conversar, e eu contei toda a minha história para ele, e ele disse para mim, olha, se eu tivesse a sua idade, na época talvez 16 anos, 17, eu não pensaria duas vezes. Eu tomaria a decisão pela verdade. E ele me mostrou que na casa dele, no escritório dele, tinham 2 armários, um à direita e outro à esquerda. O da esquerda, todos os livros eram aqueles que ele usava para os sermões dele. E a grande maioria, se não a metade, todos eram de Ellen White. E há 40 anos, aquele pastor Batista, utilizava os livros do Espírito de Profecia para a base dos seus sermões dominicais. E eu saí dali convicto de que eu podia tomar essa decisão, porque a igreja adventista era uma igreja séria, e mais do que isso, Deus estava me chamando para fazer parte do povo remanescente, para viver uma nova experiência com Deus. Então, um dia ainda receoso de ser essa a decisão correta, eu fui num culto de domingo, e a mensagem daquele dia não tocou o meu coração. Foi uma mensagem, posso dizer, rotineira, mas o último hino, esse tocou meu coração. 386, Nunca Te Deixarei. Esse hino foi tocado naquela noite pela Carla Cicarani, irmã da Renata, as 2 grandes pianistas. E a Carla, não sei se ela estava mais inspirada naquele dia, o que aconteceu, mas ela tocou com tanta beleza, como um anjo. E aquelas palavras foram atingindo o meu coração. E há uma parte do hino que diz, quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. E eu saí daquela igreja na certeza, olha, eu vou ter dificuldades algum momento na minha vida com o sábado. Eu vou ter dificuldade com a minha alimentação. Eu vou ter dificuldade com muitas coisas, mas se Deus está comigo, eu posso palmilhar a senda do caminho estreito. Eu posso. E aqui estou até hoje. Não digo, meus irmãos, que tem sido fácil. Há muitas propostas. Há muitas vezes em que eu penso, será que eu vou dar conta de mais um dardo inflamado do inimigo? Será que eu vou dar conta de suportar mais essa dificuldade? Mas sempre quando finalizo mais uma batalha, eu tenho uma sensação de que realmente Deus está comigo. E eu sei que essa tem sido a experiência de muitas pessoas. Que vocês podem dizer, Deus tem sido a minha defesa, Deus tem sido o refúgio. Mas, quem sabe eu estou falando para alguém que está desanimado na fé, alguém que tem pensado em desistir, em repensar se é essa igreja, se é esse o caminho, se vai continuar, se vai deixar, mas eu convido você, nós não somos os que retrocedem, somos os que têm a fé para a salvação da alma. Estamos muito perto, meus irmãos, de chegarmos lá, de cruzarmos a linha da chegada rumo à vitória. Estamos próximos, não é tempo de desanimar. Por isso,
eu digo que o mundo vive em crise. Eu comecei falando em crise, vou terminar falando em crise. O mundo vive em crise e vivenciaremos crises maiores ainda. Mas, se estivermos seguros nos poderosos braços de Deus, nós temos onde nos refugiar. Nós temos onde nos abrigar nos momentos difíceis da nossa vida, e é nos cuidados dele. Por isso eu digo que é perfeitamente seguro deixar Jesus capturar o seu coração. Nos entregarmos a ele sem reservas, com o nosso coração por inteiro, porque temos um lugar para nos esconder, e é nos seus braços. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo dias sombrios, dias de desespero, dias de insegurança por alguma razão, alguém que está cansado, desiludido, fraco, mas em nossa fraqueza nós podemos nos refugiar em braços fortes. E confiar naquele que desconhece rivais, cuja maior glória é acolher criaturas fracas em seus braços. Por isso eu digo que não há consolação verdadeira, eterna e profunda a não ser em Deus. Dele emana toda a sorte de bênção, de luz para a nossa vida. Ele, somente Ele, é a cidade segura do nosso coração. Fora dele prevalece assombro, dúvida e uma tempestade avassaladora, mas com ele nós estamos seguros. Salmo 84, verso 3. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. E eu encontrei os teus altares, Senhor Deus e Rei meu. Aqui é o lugar, meus irmãos. Aqui é onde nós temos as nossas baterias recarregadas. Aqui é onde nós encontramos um Deus que não nos abandona, mas cuida de nós assim, com tanto desvelo, como cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu. Confie nele os seus dissabores, as suas lutas, as suas provas, e você estará em uma boa companhia, porque ele prometeu nunca nos deixar. Nós ouviremos uma música agora, e você pode permanecer de pé, ou sentado, ou junto com seu companheiro, com sua companheira, e se entregar mais uma vez ao Senhor. Ele estará conosco. Essa promessa é real, perceptível. Ele está conosco.
E se foram sem dizer adeus, terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Amém. Nós vamos fechar os nossos olhos agora para orar, mas eu tenho uma boa notícia. Um dia nós falaremos com Deus de olhos abertos. E nós veremos Ele como é. Vê-lo-emos face a face e estaremos com Ele por toda a eternidade. Esse é o maior motivo, essa é a maior motivação para eu permanecer nesse caminho. Por isso eu convido a você, não desista, nós estamos muito perto, mais do que nós imaginamos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela possa ter achado guarida em nossos corações, que possa ter ido de encontro e ao encontro de nossas necessidades, e que possamos, de alguma forma, ser fortalecidos pelo teu Espírito. Envia uma bênção especial na vida de cada adorador teu presente aqui, nas famílias que estão representadas, naqueles que estão em seus lares. Senhor, dá-nos preparação para aquele tempo de angústia que viveremos. Estamos vivendo uma angústia prévia, um tempo difícil, e precisamos ser fortalecidos ainda para os momentos finais da história. Nos dê forças, nos dê a tua graça, e que possamos encontrar refúgio em teus braços, porque temos em ti um bom amigo e alguém que nos estende seus braços fortes. Senhor, transforma-nos, faça de nós pessoas transformadas pelo teu Espírito, para que possamos refletir a tua imagem em nós, e as pessoas possam ver Cristo em cada um de nós. Tudo isso, Senhor, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Irmãos, depois de uma mensagem maravilhosa dessa, né? Não precisávamos nem alimentar, né? Com nada. Já estamos bem alimentados. Mas nós vamos oferecer aos irmãos umas frutas, um suquinho ali em cima no salão. Quem quiser pode ir, fique à vontade, mas quem também